Bom dia, pessoal. Estamos iniciando o quarto webinar da série Normas em Foco, onde faremos hoje a divulgação do grupo de normas ISA 75, válvulas de controle. O palestrante hoje é Davi Vilar, engenheiro eletricista, mestre em regulação de energia, instrutor e consultor especializado em válvulas de controle. É Information Member do Comitê ISA 75, da ISA Normas para Válvulas de Controle. Ele trabalhou 22 anos no setor de manutenção de instrumentação da Petrobras FAFEM da Bahia, e 12 anos como engenheiro de aplicação e representação dos principais fabricantes. É palestrante e instrutor de mais de 70 cursos, exclusivamente sobre válvulas de controle, ministrado em diversas instituições, incluindo a ISA Distrito 4, ISA Seção São Paulo, ISA Seção Bahia, Senai, Universidades da Petrobras, Transpetro, Braskem, AkzoNobel e Vale, entre outras. E é Senior Life Member da ISA. Esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado logo em seguida no site da ISA e YouTube. O conteúdo do webinar também será publicado em formato de podcast na semana posterior ao webinar. Eu passo agora a palavra ao senhor Davi. Bom dia a todos. Agradeço, em primeiro lugar, à ISA Seção São Paulo pelo convite para apresentar o assunto Normas ISA para válvulas de controle. A nossa agenda para essa apresentação está aí na tela. Nós vamos começar falando sobre normas ISA em geral, depois a gente vai entrar no assunto objeto dessa palestra, que são as normas sobre válvulas de controle, e apresentar os assuntos nesta sequência. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção dos participantes desse webinar, que a ISA é provavelmente a instituição que publica o maior número de normas para automação industrial, além de publicar livros e fazer cursos e, através das suas sessões, promover diversos eventos. Os principais comitês de normas da ISA são esses que estão aí na tela. Eu chamo a atenção que esse primeiro título, que é instrumentação, símbolos de instrumentação, já tivemos uma palestra no mês de março. Tivemos também uma segunda palestra sobre gerenciamento de alarmes e hoje nós vamos ter uma palestra sobre válvulas de controle. Ao longo do ano, nós vamos ter diversas palestras que vocês vão tomar conhecimento. Inclusive, no último slide, eu vou indicar a próxima palestra que vai acontecer aí no mês de junho. Mas estamos aqui para falar sobre normas para válvulas de controle. Quem lida sobre o assunto normas sobre válvulas de controle na ISA é o Comitê 75, ISA 75. Esse comitê é exclusivo, específico para válvulas de controle. Alguns membros desse comitê também participam do Comitê 96, que são normas para válvulas on-off. Mas o ISA 75 é exclusivo para válvulas de controle. Esse comitê tem diversos acordos com outros comitês de normas, como, por exemplo, o Comitê ANSI B16, que trata sobre construção de corpo de válvulas. Nós vamos citar aqui algumas normas. Esse comitê ISA 75 também tem um acordo de cooperação com o comitê da FCI, que trata do assunto norma para teste através da sede de válvulas de controle. Um membro do comitê ISA 75 também participa do comitê WG9, o Grupo de Trabalho 9, do comitê 65 da IEC.
É bom a gente saber que há uma ligação entre a ISA e a IEC. Mais adiante eu vou falar bastante sobre a ligação entre essas duas instituições, entre esses dois comitês. Antes de começar a falar sobre as normas ISA, é interessante que eu tenho certeza que as pessoas que estão nesse esforço de participar dessa palestra têm interesse em válvulas de controle. Então, é sempre uma boa ocasião de incentivar a participação das pessoas que conhecem, têm interesse em válvulas de controle, de participar do Comitê ISA 75. Existem dois tipos de membros, que é o membro votante e o membro de informação. Eu, por exemplo, sou um membro de informação. O membro votante é um membro que é obrigado, praticamente obrigado, a participar de todas as novas normas e das revisões de normas. Enquanto os membros de formação, como eu, nós recebemos todas as correspondências, nós participamos de todas as reuniões e nós temos a oportunidade de fazer comentários em todas as novas normas e revisão de norma, mas nós não temos direito a voto, tá certo? Então, quando a pessoa pede para participar, ele entra como membro de informação. E depois, de acordo com o grau de participação, ele passa a ser um membro votante. Está aí embaixo, e vai ficar gravado nesse vídeo, o link para quem quiser se associar a este comitê. Muito bem. Aí está a relação de todas as normas atualmente publicadas pelo Comitê ISA 75. Eu digo atualmente porque já existiram várias normas, relatórios técnicos e práticas recomendadas que existiam antigamente, mas foram retirados por diversos motivos. Então, essa é a lista mais atual. São 21 normas que estão listadas aqui, um relatório técnico, que a gente chama de TR, e uma prática recomendada. Tá certo? Esse é o conjunto de documentos publicados que estão na lista, tá certo? Para comercialização pela ISA. Já falei anteriormente, a IEC também, né, o Instituto Eletrotécnico, o Comitê Internacional Eletrotécnico, ele também publica normas sobre válvulas de controle, e ele é caracterizado, assim como a ISA é caracterizada pelo número, as normas ISA 75, as normas IEC para válvulas de controle é caracterizado pelo número 60534. Antigamente, era apenas 534. Então, se você estiver lendo um documento e aparecer norma IEC 534, você vai saber que esse é um documento que tem, no mínimo, 10 anos de existência, tá certo? Uma única exceção é essa última norma aqui, que é sobre a avaliação de desempenho dos posicionadores, que é o Comitê 61514. Eu vou falar bastante sobre a equivalência entre as normas IEC e as normas ISA. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas normas, da maioria dessas normas. Bom, como eu já falei anteriormente, a ISA tem 21 normas, sendo que uma é uma prática, mais uma prática recomendada e mais um relatório técnico. A IEC tem 18, publica 18 normas. É isso que são essas normas que estão à venda para ser comercializadas hoje no site da IEC. Existem normas ISA e IEC que são similares, são praticamente iguais. Então, tanto faz você comprar uma, adquirir uma, como outra. Aqui estão dois exemplos. A norma sobre equações para cálculo de vazão, né, cálculo do CV, e os procedimentos de teste para levantamento do CV. Essas normas são equivalentes. Tanto é que a norma ISA, lá na capa, ela diz, olha, essa é uma norma IEC 6053421. Nessa daqui, ela diz, olha, essa é a norma 6053423. Ou seja, elas são iguais. Porém, existem
Algumas normas ISA que são exclusivas, não tem equivalente EC. 2 exemplos. A norma sobre teste hidrostático do corpo da válvula de controle. Tá certo? Essa é uma norma ISA específica para esse teste. A IEC tem uma norma, que é a 60534, que traz 8 testes para válvulas de controle. Um deles é o teste hidrostático, mas a norma não é específica para esse teste. Ela traz os 8 testes. Traz também o teste sobre vazamento através da sede, teste sobre engajetamento, teste de tempo de atuação e aí por diante. Outra recomendação prática que é exclusiva da ISA são as considerações sobre avaliação de cavitação em válvulas de controle. Certo? A IEC não tem uma norma equivalente. Então, você tem, se você está interessado nesse assunto, você tem que comprar essa norma da ISA. A IEC também tem algumas normas que não têm equivalentes ISA. Por exemplo, a norma sobre marcação, né? Aquelas marcações que vêm no corpo da válvula, sobre os assuntos que estão inseridos dentro da plaqueta de informação. Existe uma norma específica orientando sobre esses assuntos. Norma IEC 60534-5. A IEC também tem uma norma exclusiva para a folha de especificação, folha de dados para válvulas de controle. Quando ela começa com 60534, é específica para a válvula de controle, a norma 60534-7. Eu vou falar um pouco mais sobre ela adiante. Lembrando que a ISA também tem uma norma geral sobre formulários, folhas de dados para instrumentação em geral. Eu vou falar um pouco sobre essa norma também. Outros comitês da ISA, que não são o comitê ISA 75, que publicam documentos que são usados, projeto, especificação, fabricação de válvulas de controle. Começando com a norma, provavelmente a norma mais conhecida da ISA, é a norma 5.1. O primeiro webinar, em final de fevereiro, início de março, foi sobre essa norma 5.1. Tem a gravação desse webinar disponível com o mestre Marco Antônio Ribeiro fazendo a apresentação. A ISA também tem, acabei de falar, a ISA 20, que publica normas, folhas de dados sobre toda a instrumentação de campo. Então, não só válvula de controle, como termômetro, manômetro, transmissores de pressão, transmissor de vazão magnética e por diante. São, creio, 70 folhas que compõem essa norma ISA 20. Como essa norma é de 1981, a ISA decidiu aí, no início dos anos 2000, publicar uma atualização dessa norma. Por exemplo, em 1981 não existia folha de dados para medidor de vazão tipo Coriolis ou medidor de nível tipo radar. Então, a ISA fez uma atualização dessas normas e publicou um relatório técnico em 2006 com essas folhas de dados atualizadas, tá certo? Incluindo a folha de dados de válvula de controle, que eu vou fazer uma menção especial sobre a folha de dados de válvula de controle aqui, tá certo? E a ISA também tem, fora do Comitê 75, uma norma sobre padrão de qualidade para ar de instrumentação. Esse é um assunto especial que eu vou tratar no fim dessa palestra, e é referente aos posicionadores. Bom, além de ISA, como eu falei anteriormente, existem outras instituições que publicam normas sobre válvulas de controle. Já citei a FCI, tá certo, que publica a famosa norma 70.2 sobre teste de vazamento através da sede de válvulas de controle. A ASME também publica normas sobre válvulas em geral e inclui válvulas de controle sobre tipos de conexão. A norma 16.5 é sobre flanges. A famosa norma 16.34 é sobre construção do corpo, né? Fala sobre dimensão, material e aí por diante, dimensões. A ISO
Olha isso, estava fora da nossa norma, apareceu aqui. Ela tem uma norma muito usada, que são procedimentos de qualificação de teste para emissões fugitivas. Eu vou incluir alguns slides comentando sobre essa norma, importantíssima, sobre emissões fugitivas. E a API tem uma recomendação prática, uma prática recomendada sobre válvulas de controle instaladas em refinaria. Então, se você trabalha em refinaria, tem uma norma específica sobre válvulas de controle. Inclusive, uma das normas que a ISA retirou foi sobre instalação de válvula de controle na tubulação. A ISA retirou. Ela parte do princípio que isso é um problema de tubulação. Mas, se você quiser alguns detalhes sobre instalação de válvulas de controle em tubulação, você pode incluir, você pode achar nessa norma RP 598 da API. E é claro que, entre as outras instituições, está a IEC, que eu já citei anteriormente. Muito bem. Davi? Pronto. Uma pergunta rápida. Sim. Quando nos apresenta aí os vários organismos que trabalham com normalização, eu tenho a possibilidade de ter normas similares. Sim. Normalmente, essas normas são uma baseada na outra, uma é cópia, ou uma considera a outra como base, ou existe a possibilidade de eu ter em normas similares alguma contradição entre uma e outra? Ótimo. Bom, então, aqui são duas perguntas. Primeiro, via de regra, as primeiras normas, por exemplo, norma sobre ruído aerodinâmico. Essa norma eu vou falar daqui a pouco, é de 1997. ISA publicou. Norma sobre terminologia. A primeira norma foi ISA, depois a IEC copiou e desenvolveu a partir daí. E, então, assim também acontece com outras normas, né? Normalmente, a ISA foi pioneira. Em algumas, a IEC evoluiu. Em outras, elas estão evoluindo juntas. Tá certo? Com relação a algumas contradições, eu me lembro especificamente de uma, que é uma contradição que sempre nos meus cursos eu chamo a atenção. Por exemplo, a classe 6, norma de teste de vazamento pela sede. A classe 6, a FCI diz especificamente que a classe 6 é associada a material de sede macio. Tá? Então, tem alguns fabricantes que aproveitam que o termo é normalmente associado a sede macios e diz, bom, como não é obrigatório, eu vou ofertar aqui uma válvula metal-metal classe 6. E tem lá no catálogo deles. Só que no catálogo deles tem escrito, olha, essa é uma norma FCI 70.2. Por que ele tem que colocar isso? Porque a IEC, na sua norma sobre teste de vazamento para válvula de controle, que é a 60534, é uma das normas, ela diz especificamente a classe 6 está obrigatório ser sede macia. Não é possível, não é admitido sede metal-metal. Então, essa é uma contradição. A IEC permite, a IEC exige que a classe 6 seja sede macia, enquanto a norma FCI permite que seja metal-metal. Então, precisa prestar atenção nesse caso, por exemplo. Tá? Outro exemplo de alguma contradição é que a norma sobre distância face a face da ISA para a válvula globo, a norma 01 vai até 600 libras. E a norma 6053431 da IEC, ela vai até 1.500 libras. Então, precisa prestar atenção, porque já a ISA usa outra norma, a 06, a 0806, para ir até 2.500 libras. Então, precisa prestar atenção quando você vai aplicar a norma com esses detalhes. Perfeito, obrigado pelo esclarecimento. Okay? Bom, esses próximos 2 slides são uma revisão de válvulas de controle bem rápida para a gente unificar aqui a terminologia e os assuntos que a gente vai tratar. Primeiro, os autores modernos dividem a válvula de controle em quatro blocos. Primeiro, o corpo e o castelo.
tá certo? Segundo, os internos, eles diferenciam os internos, porque é isso que distingue a válvula de controle das demais válvulas. Tem o atuador, que também é diferente das demais válvulas, e o posicionador, que é específico para a válvula de controle. Existem posicionadores específicos para válvulas on-off, tá certo? Mas o posicionador é específico. Antigamente, na época da instrumentação pneumática, o posicionador era pneumático. Então, a gente tem que se lembrar que a válvula de controle era um equipamento 100% mecânico. Tá? Com o advento dos posicionadores digitais, aí a partir do meado dos anos 1990, nós temos aqui agora praticamente um computador a bordo. Tá? Então, nós vamos falar sobre normas que envolvem o corpo e o castelo, vamos dar algumas dicas que também se aplicam aos internos, normas sobre atuadores e normas sobre posicionadores. Quero chamar a atenção também a algumas características, porque, note que eu já citei aqui, ou já mostrei aqui, 50 normas para válvulas de controle nos slides anteriores. Gente, provavelmente é o equipamento de campo na automação industrial que possui o maior número de normas associadas. Por que tantas normas para válvulas de controle? A gente vai entender com essas características. Primeiro, a válvula é o único instrumento de campo que manipula diretamente o processo. O processo passa por ali. A válvula é submetida a todos os rigores de processo: temperatura, pressão, a fenômenos como erosão, corrosão, cavitação, vaporização, tudo passa através da válvula de controle. Isso é único. Tá? Outra coisa, a válvula possui componentes que se movimentam. Por exemplo, o obturador, a haste em relação às gachetas, o obturador em relação à sede. Isso aí significa desgastes. Isso significa maior número de falhas. É o equipamento que apresenta maior número de falhas. Tá certo? É o equipamento que muitas das vezes, quando para a planta também. Às vezes uma seção da planta, às vezes é uma parada geral. Tá certo? Por todos esses assuntos que nós falamos, você tem que ter, para válvulas de controle, um conhecimento multidisciplinar. O que é que eu quero dizer com isso? Você precisa saber conhecer o instrumento válvula, você precisa conhecer controle, que é uma válvula de controle, você precisa conhecer o processo. É muito importante você conhecer a aplicação da válvula de controle no processo. Tá certo? Você precisa conhecer sobre tecnologia de materiais, qual tipo do corpo, qual material do corpo, dos internos que são compatíveis com aquele fluido. Se o fluido está sujeito a uma cavitação, que tipo de material vou usar? Eu preciso conhecer sobre comunicação, porque o posicionador hoje tem versão wireless, sem fio. E você também precisa saber daqui a pouco sobre cibersegurança, porque os posicionadores modernos se comunicam. Você pode fazer remotamente diagnóstico, você pode fazer configuração. Então, são muitas disciplinas. Por esse motivo, a válvula de controle exige um treinamento especial, um treinamento especializado. E praticamente não existe esse treinamento no ensino superior, existe em parte do ensino médio. Então, o profissional que chega nas empresas normalmente precisa de um treinamento extra, especializado sobre válvulas de controle, por todos esses motivos que eu apresentei acima. Dito isto, nós vamos agora apresentar as normas para as diversas atividades que o profissional da área de automação industrial se depara quando trabalha com válvulas de controle. Esses 3 primeiros itens, projeto, especificação e dimensionamento, normalmente é um profissional que faz, um único profissional. Depois tem um profissional que está nas fábricas de válvulas de controle. E também esse profissional deve estar interessado nos testes, que ao terminar de fabricar a válvula de controle, o fabricante tem que testar. Todas as normas de teste para a válvula de controle está dizendo, esta norma
é para teste de fabricação. Significa que eu não posso usar depois de manutenção? Não, você pode usar depois nos procedimentos de manutenção, mesmo porque, quando você tira uma válvula de controle para fazer manutenção, o objetivo principal é restaurar as condições iniciais da válvula de controle. Então, nada mais lógico do que, para medir o grau de qualidade desse serviço de manutenção, você aplique os mesmos testes que o fabricante aplicou na conclusão da válvula de controle. Então, nós vamos falar de duas normas sobre testes importantíssimas para válvulas de controle. Então, vamos seguir essa sequência. Vamos começar com normas para projeto, normas para especificação e aí por diante. Uma pergunta sempre que o pessoal faz é: quais são as normas que eu devo aplicar para projeto? Muito bem, a primeiríssima que eu indico é a norma sobre simbologia e identificação, que eu já falei anteriormente. Outra norma também importante, eu vou falar aqui especialmente de algumas normas que eu recomendo que o profissional da área de instrumentação tenha em arquivo pessoal. Se você não tiver em arquivo pessoal, pelo menos a empresa para a qual você trabalha deve ter essa norma. É indispensável. A norma, por exemplo, a norma sobre terminologia é uma delas. E a IEC tem uma norma com o mesmo título, Terminologia para Válvulas de Controle. Então, você pergunta, primeira pergunta, eu tenho que adquirir? Tem. Qual a que devo adquirir? Vamos fazer uma análise. Então vamos fazer uma análise sobre essas duas normas. Lembrando que a ABNT tem uma norma também sobre terminologia sobre válvula de controle. Mas aqui eu sou obrigado a fazer uma consideração. Que consideração é essa? É que essa norma da ABNT é de 2012 e ela foi baseada na versão 2005 dessa IEC. E essa válvula, essa norma IEC está na versão 2023. Então, ela sofreu, a última versão era 2005, ela levou aí 18 anos para fazer uma revisão, mas fez o ano passado. Então, essa norma, a ABNT-NBR, se você tem, está obsoleta. E se você tem a IEC 60534 de 2005, está obsoleta. Tá certo? Assim como em 2009, a ISA também fez uma modificação. Se você tem a norma anterior, está obsoleta. Então, pergunta permanece. Qual é que eu devo adquirir? Elas são diferentes, em primeiro lugar. Tem várias normas que são equivalentes, mas essas duas não. Elas são diferentes. Então, basta você abrir a norma e ver o conteúdo. A norma ISA tem 224 definições. Essa norma sobre terminologia, ela tem como objetivo, e é sempre bom você saber qual é o objetivo, está lá, capítulo 1 de toda a norma, o objetivo, fornecer definições usadas na indústria de válvulas de controle. Ela tem 224 definições, e a norma IEC tem 66. Então, não tenha dúvida que, se você tiver que ter uma norma mais completa, a norma a ser adquirida é a norma ANSI-ISA 75.5. Tá? E ainda tem ilustrações, coisas que a norma IEC não tem. Bom, falamos sobre normas para projeto. Normas sobre especificação. Como eu disse anteriormente, a ISA 20 é um conjunto de folhas de dados. Uma delas, que é a folha S2050, se refere a válvula de controle. Lembrando que é de 81. E a norma IEC, a IEC tem uma norma específica para válvula de controle, que eu já citei, que é a 60534.7. Tá? Então, a ISA, para não ficar para trás, em 2006 também atualizou essa norma S2050 e publicou a TR20, que atualizou as folhas de dados, acrescentou medidor tipo radar, medidor Coriolis, analisadores que não tinha. Então, e também modificou bastante a norma sobre a folha de dados sobre válvula de controle. Então, qual a que eu devo usar? Bom, quais são os prós da folha de dados ISA? Primeiro, ela é a mais usada no mundo inteiro. Ela tem versão em português, quase todas as grandes empresas usam, e alguns softwares de fabricantes de dimensionamento de válvula já têm internamente
esse formulário da ISA, se você quiser, você tem a opção de preencher a folha de dados ISA dentro do software. São as vantagens da norma padrão S2050. Quais são os contras? É de 1981, ou seja, tem mais de 40 anos e tem um espaço limitado, tem apenas 88 linhas. Note, gente, apenas 88 linhas. É mais do que qualquer outro instrumento, com exceção dos analisadores espectrômetro de massa. Com exceção, se você comparar com transmissor de pressão, transmissor de vazão, você vai ver que é muito mais o rigor, o número de dados para você construir uma válvula de controle, que é um produto engenheirado, não é de prateleira, é muito maior do que qualquer outro. Então, tem apenas 88 linhas, e o bloco posicionador foi feito para posicionador pneumático e eletropneumático. É claro que ele não comporta uma especificação do posicionador digital. E a norma IEC? Quais são os prós e contras? Ela é exclusiva para a válvula de controle, ela é mais amigável. Várias linhas que você tem que preencher, ela já fornece as alternativas. Por exemplo, característica inerente de vazão. Você pode escolher entre linear e igual porcentagem. Se não for nenhuma dessas, como, por exemplo, parabólica, tem espaço para você escrever. Tem várias linhas com esse mesmo conceito. Ela tem maior número de espaços para você preencher. Passou de 88 para 112. Ela é mais completa. Porém, o bloco de posicionador, por exemplo, passou de 7 para 10 linhas. É insuficiente. Um posicionador bem especificado tem que ter, no mínimo, para o hardware, 20 linhas. Tá? E ela é de 2010, ou seja, já tem 14 anos. Tá? Bom, e aí muita gente pergunta, Davi, mas tem a TR-20. A TR-20 é muito completa. Eu diria o seguinte, ela é excessivamente completa, porque ela passou de uma folha por válvula, como é a ISA S2050, como é a folha de dados da IEC 6053447, passou para três folhas por válvula, você imagina. Uma folha é para os parâmetros de operação, a outra é para o corpo, dados do corpo, castelo, atuador internos, e a terceira folha, que eles chamam de auxiliares, são os sobressalentes. Tá, aí vem o filtro regulador, vem a válvula solenoide, vem o limit switch, vem o booster, tudo está na folha 3. Mas note, a ISA tem 88, a IEC tem 112, essa tem 142 para os dados de operação, 125 para o corpo, atuador, internos, e tem mais 108 linhas para os sobressalentes. No total, 375 linhas. Resultado, o mercado rejeitou essa folha. Eu conheço só um cliente que usou uma vez. Então, eu não falo muito sobre a ISA TR-20, eu falo, quando eu recomendo, olha, a mais popular, você pode encontrar em todos os lugares, é a ISA S2050, ou, se você quer uma norma específica, você usa a IEC 6053447. Muito bem, dimensionamento. A gente falou sobre projeto, e vamos falar sobre dimensionamento. Duas normas. Aqui, tranquilo, as normas, tanto a norma ISA como a IEC, são similares. Tanto é que a norma IEC está dito lá na capa. Olha, isso aqui é similar a 6053412. Ele bota aqui mod, ligeiramente modificado, em termos de ela disponibiliza unidades inglesas. Acho que é a única modificação. Mas tanto faz você adquirir uma como a outra, é uma questão comercial. Veja qual é a mais barata e é por aí. E a norma, junto com a terminologia, recomendo que você tenha essa norma no seu arquivo particular, tá certo? Porque é uma norma muito importante para você saber como as equações de vazão são construídas. Existe também, em termos de dimensionamento, o ruído, cálculo do ruído. Primeira norma, ISA desenvolveu lá atrás, em 1997. Depois veio a IEC e a ISA desenvolveu a medição em laboratório para ruído hidrodinâmico, aerodinâmico, tá certo? Veio a IEC e desenvolveu, a partir do ano 2000, normas tanto para ruído aerodinâmico e hidrodinâmico. Tá? Então, elas são mais atuais.
do que a ISA parou em 1997, e o comitê, isso eu posso dizer porque é uma informação que não é segredo, o comitê pretende publicar a atualização dessa norma, e quando ela publicar, ela vai ficar igualzinha à IEC. Tá? Eu vou antecipar, vai ser igual a essa do dimensionamento dos fluidos, vai ser equivalente. Tá? Como eu disse, são normas importantes para você ter no seu arquivo pessoal, sua empresa tem que ter essa norma, e lá, inclusive, no final, no anexo, tem exercícios resolvidos. É muito bom saber como você deve calcular o CV, tanto para fluidos compressíveis, como para fluidos incompressíveis. Bom, e quanto ao ruído aerodinâmico? Vou falar aqui uma experiência retratada no livro Control Valves, do tempo que não existia norma. Veja como era o problema de cálculo do ruído, como também do cálculo do CV antes das normas. Antes das normas, um cliente mandou para 6 fabricantes a seguinte aplicação: vapor, com essa vazão, esse ΔP, essa temperatura, essa pressão, e solicitou aos fabricantes calcule o ruído nessas condições. E recebeu 6 respostas diferentes. O fabricante I, que o livro não identifica, alguns a gente até pode identificar pela inicial. Fabricante I colocou o ruído abaixo de 90, o fabricante V ficou aqui abaixo de 100, os fabricantes GM e F ficaram aqui em torno de 110, e o fabricante V veio aqui para em torno de 115. Então, imagine a situação que o cliente fica, que o usuário fica, quando recebe as memórias de cálculo com 6 resultados diferentes. Qual válvula ele vai escolher? Em quem ele deve acreditar? Muito bem. A ISA, como eu falei anteriormente, publicou em 1997 a primeira norma, e depois a IEC evoluiu em cima dessa norma e publicou várias revisões. Aqui é a última revisão, 2010, do ruído aerodinâmico, e em 2015, o ruído hidrodinâmico. Muito bem. Vamos falar só sobre o ruído aerodinâmico. Esse é o ruído mais intenso, provocado por gases e vapores. O que é que você deve saber rapidamente sobre essa norma? O que é que você deve saber? Primeiro, os fabricantes, como ele é acessível, todos os fabricantes têm que usar. Tá? Para você ter a mesma base de dados. Aí aquela diferença que você viu no gráfico anterior vai reduzir bastante. Tá certo? Os fabricantes têm que usar sempre a última edição. Atenção, porque pode ser que o pessoal esteja usando a norma de 2005. E isso é um perigo. Vou explicar por quê. E o usuário, o que é que ele tem que saber sobre essa norma? Ele tem que saber 3 coisas. Primeiro, está lá essas 3 coisas estão na página Introdução, parágrafo 7. Você tem que saber as condições de teste. Essas normas desenvolvem equações de cálculo do ruído. Essas equações foram desenvolvidas em condições. Em que condições são essas? Está escrito lá. Qual é a precisão de cálculo? Está escrito lá. E qual foi a justificativa da terceira revisão? Deu uma confusão medonha, porque alguns fabricantes começaram a ver que a segunda edição, os cálculos estavam muito abertos, tá certo? Mais ou menos, a precisão era muito larga. Então, se você quiser saber, vá lá, compre a norma e veja esse parágrafo 7, que é tudo o que você precisa saber sobre a norma de cálculo de ruído. Você, usuário, o fabricante tem que saber o detalhe para poder fazer os seus cálculos obedecendo essas equações. Bom, nas folhas de dados, o usuário normalmente estabelece o ruído máximo admissível e o fabricante, na memória de cálculo, informa o ruído calculado para cada condição operacional. Então, eu recomendo sempre aos clientes que dominem pelo menos um software de cálculo de ruído, tá certo? Para você comparar seu cálculo com o que você vai receber dos fornecedores. E conhecer as diversas técnicas, tá certo? Quando o fabricante calcula o ruído acima de 85, ele vai aplicar uma técnica para redução de ruído. É interessante que o usuário conheça
quais são as técnicas disponíveis. Tá? E, por fim, o usuário tem que saber interpretar os resultados do cálculo. Lembrando que, quando a válvula é instalada no campo, na área industrial, e a planta está funcionando, é impossível você verificar o ruído gerado pela válvula de controle, porque você vai estar medindo o ruído de todo o entorno da válvula de controle. Então, você tem que se garantir através do cálculo que você vai fazer. Essas são observações que eu tenho que fazer sobre normas para cálculo de ruído. Eu falei aqui norma de dimensionamento, norma de ruído, e aqui eu pergunto, não falei nada sobre normas de cálculo do atuador. Por que é que eu não incluí nenhuma norma para cálculo do atuador? Porque, gente, não existe. É isso mesmo. Não existe norma que regulamente o cálculo do atuador. Cada fabricante tem seu próprio método. Daí a importância de você, cliente, fazer duas coisas. Primeiro, solicitar sempre a memória de cálculo do atuador. Você não solicita a memória de cálculo do corpo para saber o CV, a abertura e tudo mais, o ruído. Solicite também a memória de cálculo do fabricante e verifique alguns dados que o fabricante considerou no cálculo do atuador, como, por exemplo, tipo de gacheta, tipo de válvula, classe de vazamento, e aí, diâmetro da sede e aí por diante. Então, essa é a única maneira para você assegurar que o cálculo do atuador estará correto, porque não existe norma para isso. Bom, fabricação. Falamos sobre projeto, dimensionamento, fabricação. Existem várias normas que regulamentam fabricação das válvulas de controle. Flanges, limite de pressão e temperatura, dimensão face a face, que eu vou falar aqui a seguir. Por que é que eu vou falar sobre dimensão face a face? Porque é um item importantíssimo e não está incluído na folha de dados. É um item importantíssimo, então não está incluído. Então, eu vou rapidamente falar sobre a importância da dimensão face a face. Uma boa notícia é que as normas ISA e EC são equivalentes também para as dimensões face a face. Tanto faz você usar uma como outra. E existe norma para a válvula globo, existe norma para as válvulas rotativas, incluindo apenas a válvula esfera segmentada e a de obturador excêntrico. Tá certo? Como você está vendo, as válvulas borboletas não estão incluídas nessas duas normas. Existe uma outra norma exclusiva para a válvula borboleta, que eu acho que está, se eu não citei, eu vou citar agora, é a API 609. Tá? Uma coisa importante das normas ISA, que só as normas ISA têm, os 3 primeiros itens têm o escopo, onde essas normas são aplicadas, o objetivo, qual é o objetivo dessa norma, e definições. Tá? Por exemplo, a norma para a válvula globo, ela dá o escopo. Olha, essa norma é aplicada à válvula tipo globo entre 6 e 16 polegadas, classe de pressão entre 150 e 600. Lembrando que a IEC é entre 150 e 1.500 libras. Tá? Qual é o objetivo? Esse objetivo é o melhor objetivo que eu vi entre todas as normas. Ele cita 2 grandes objetivos que, por si só, justificam que todo usuário solicite, ou na folha de dados, ou nas condições de fornecimento, a exigência a colocação de uma norma exigindo dimensão face a face. Olha o que é que ele diz. Objetivo: ajudar os usuários no projeto de tubulação. Quando você determina, na fase inicial do projeto, a distância face a face, você já libera o projeto dos isométricos de tubulação. Sim, senhor, você não precisa esperar meses depois do desenho certificado. Às vezes, 6 meses depois que o desenho vai ser certificado. Já no início, você já pode liberar essa informação para o pessoal de tubulação, distância face a face. Lembrando que existem outras dimensões da válvula importantes também para os projetos de tubulação, como, por exemplo, a altura e o acesso à válvula para manutenção. Outro dado importante contido no objetivo: independente do fabricante. Quando você determina a distância face a face, qualquer que seja o fabricante que obedecer essa norma, a distância vai ser a mesma. Ou seja,
Tempos depois, lá na planta, se você quiser substituir uma válvula por outro fabricante, você não precisa fazer modificações de tubulação. Isso, por si só, justifica a colocação das normas de distância entre face a face na sua folha de dados ou nas suas condições de fornecimento. Está aqui, esse Azinho é a distância face a face. É a distância aqui entre essas superfícies de contato da válvula de controle. Muito bem, tem para globo e tem para as esferas. Só que as esferas têm um problema, tá certo? As rotativas, inclusive, um detalhe, a distância A é a mesma, seja entre flanges, seja para as válvulas sem flange. Tá? São intercambiáveis. Agora, lembrando que as rotativas têm duas opções. A válvula de obturador excêntrico, lembrando que a válvula de obturador excêntrico foi lançada para concorrer com a Globo. Todo fabricante tem uma distância face a face para a Globo também, para você tirar uma e colocar outra, substituir. Tá certo? E as válvulas esfera têm uma alternativa à esfera segmentada, tem a ASIO B1610. Então, esses são os detalhes que eu devo chamar, tá certo? Em termos de fabricação de corpos de válvulas de controle. Assim como não existe norma para dimensionamento para atuador, também não existe norma para fabricação de atuador. Cada fabricante tem suas próprias normas. E tem um agravante nessa história. Nem a folha de dados ISA, nem a folha de dados IEC, no bloco atuador, especificação do atuador, traz um único item sobre material para atuador. Não tem nenhuma linha dedicada para a definição de material para o atuador. Então, recomendo fortemente que você, usuário, a parte da folha de dados, das condições de fabricação, diga qual é o material do atuador, dos garfos, da tampa, dos parafusos, do diafragma do atuador. Certo? Estou passando mais adiante, mais rápido, porque o tempo está indo embora. Testes, tá? Normas para testes. Vimos normas sobre projeto, especificação, dimensionamento e as normas para os testes. Vou citar aqui duas normas. O teste hidrostático, que tem normas ISA e IEC, tá? Tem o teste de resposta do degrau, uma norma que a ISA desenvolveu lá atrás, tem equivalente IEC, e tem a norma para teste de vazamento através da SET. Tem várias normas para testes, lembrando que são testes que devem ser feitos após a conclusão da fabricação. Teste hidrostático, tá certo? É um teste que todo fabricante obrigatoriamente deve fazer. Eu acho que você, como cliente, deve obrigar que o fabricante... Obrigar não, deve requisitar nas folhas de dados que o fabricante faça o teste e forneça o certificado para cada corpo de válvula de controle, não sobre o lote, para cada corpo. Isso é importante, vou explicar depois por quê. E também essa norma é uma norma exclusiva da ISA para teste de hidrostático, ela está baseada na ASIO B1634, só que ela é adaptada para válvula de controle. Daí, todo mundo deve ter essa válvula, principalmente o pessoal da área de serviços, né, de manutenção. Essa norma, ela diz como deve ser feito o teste e ela fala como deve ser feito o critério de aceitação. Norma para teste de vazamento pela SET. Essa é a norma menos compreendida de toda a comunidade de profissionais de automação industrial. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, porque no meus cursos eu faço um pré-teste, 90% das pessoas erram o objetivo dessa norma. Para você saber o objetivo, você tem que comprar a norma ANSI FCI 70.2/2021. A IEC tem o equivalente, mas ela não é tão completa como a ANSI FCI. Eu vou explicar por quê. Então, está aqui o objetivo,
essa norma estabelece classes de vazamento pela sede para válvulas de controle e define procedimentos de teste de produção. O grande problema é o que é um teste de produção. Esse é o objetivo. Qual é o escopo? Tá? A norma é feita para o teste de produção de vazamento da sede das válvulas de controle. Isso é muito importante, esse escopo, porque tem muito fabricante de válvulas on-off que diz que a válvula dele atende à norma FCI 70.2. Mas a própria norma FCI 70.2 diz, está escrito na norma, não use para válvulas esferas, para válvula de bloqueio. Para válvula de bloqueio, você tem que usar a API 598 ou API ou ISO 5208. São normas equivalentes. Tanto faz uma como outra. Tem as mesmas tabelas de pressão de teste, tem a mesma tabela de classes de diâmetro, pressão, e eu tenho o mesmo tempo de duração, tenho a mesma tabela de tempo de duração. Tá? Então, está aí essa norma. Tá? Por que comparando a norma FCI, porque todo fabricante diz, a minha válvula, classe de vazamento, atenção, não é classe de vedação está associada da válvula de bloqueio, vedação porque toda válvula de controle vaza, tanto é que as 6 classes admitem vazamento. Tá? Comparando uma com a outra, qual eu devo ter? No meu entender, a FCI ganha longe. Por quê? Antes, qual é a principal diferença? A classe IEC tem uma norma base. Ao invés de ser 6 classes, são 7 classes. E a IEC simplifica os testes, são 2 testes, enquanto a FCI tem 4 testes diferentes. Tá? Qual é a diferença? A norma FCI é completa, porque ela é só para vazamento de teste e vazamento pela sede, e ela inclui um objetivo, um escopo e uma definição específica. O que é uma classe 2, o que é uma classe 3, o que é uma classe 4, 5 e 6. Ela diz tecnicamente, objetivamente, o que é que caracteriza cada uma dessas classes. A IEC não diz isso. É uma norma genérica, tem 8 testes, abrange 8 testes. O teste de vazamento pela sede é um deles. Tá certo? Bom, já estamos quase no fim. Posicionadores. Se você olhar direitinho as folhas de dados, praticamente o pessoal diz, olha, sinal de entrada, tipo de invólucro e por aí vai. Como eu disse anteriormente, você precisa quase 20 itens para você fazer uma especificação decente sobre posicionadores. E vários desses itens estão associados às normas. Tá? A normas. Então, aqui, rapidamente, quais são as normas que eu devo usar? É fácil você descobrir quais são as normas. Basta você consultar os boletins técnicos e catálogos dos fabricantes. Lá eles dizem quais são as normas que eles seguem. Tá certo? Por exemplo, a norma ISA é bem completa, é uma norma que fala sobre desempenho de posicionadores. Então, tem teste para vibração, precisão, linearidade e outros. Tá? A norma IEC fala sobre teste de umidade. É importante que você exija, mesmo porque os fabricantes já dizem, o meu posicionador atende. E métodos de montagem do atuador, diversos tipos de atuador, montagem está lá nessas normas. Mas eu quero falar especificamente sobre qualidade de ar de instrumentação, que é o maior índice de falha em posicionadores, ou seja, da válvula de controle, é na falta de qualidade, em sujeira no ar de instrumentação. Existem 2 normas, uma ISO bem antiga, foi a primeira, que é específico para ar de instrumento. Existe uma norma mais recente da ISO, são 2 normas de ISO que tem para válvula de controle, essa é uma delas, que é ar comprimido, é uma norma mais completa. A norma ISA é mais fácil de usar, que é uma condição só. Olha, gente, diâmetro de partícula não deve exceder 40 micros, o ponto de orvalho é esse daí, 10 graus Celsius a menos, a temperatura mais baixa, e o conteúdo de óleo deve ser sempre menor do que 1 ppm. Pronto, esses são os índices de qualidade do ar de instrumentação exigidos por essa norma. Já a ISO 8573
como é uma norma geral para ar comprimido, para toda a indústria, comprimido de processo e aí por diante, ela define primeiro os contaminantes, partículas, água e óleo, como na norma ISA. Mas ela dá diversas classes de pureza para cada um. Olha, você vai ter que escolher de 1 a 8 a concentração de partículas, de 1 a 5 a concentração de óleo, de 1 a 10 a umidade. Então, é uma coisa complicada. Tá certo? Então, mas a maioria dos fabricantes já dizem nos seus catálogos, eu peguei de 2 fabricantes, copiei, olha aqui, o fabricante A diz, olha, o meu posicionador, para funcionar corretamente, utilizando essa norma ISO, tem classe 7 de cidade, né? De 1 a 8 eu peguei a 7, conteúdo de óleo é classe 3 e umidade classe 3. Esse daqui também é a mesma, classe 7 para partículas sólidas, classe 3 para o conteúdo de óleo, mas aqui está diferente na umidade. Então, veja bem, isso daí é o fabricante informando a você qual é a qualidade do ar que você, usuário, tem que fornecer para que o posicionador funcione corretamente. Então, aqui, um resumo. A qualidade do ar, você, usuário, tem que definir qual é a qual é a qualidade de ar que você tem na sua unidade. Alguns grandes usuários têm critérios de projeto para instrumentação, onde eles dizem a qualidade do ar que eu tenho na minha planta é essa. Então, o fabricante tem que colocar um posicionador que atenda aquela qualidade do ar. Essa deve ser a sequência correta. Tá certo? Eu também recomendo incluir o filtro regulador. E também aqui uma dica para o pessoal de manutenção que está assistindo essa palestra. Essa qualidade do ar precisa ser mantida, e não é fácil, porque a maioria da tubulação que distribui esse ar de instrumento nas plantas é feita em aço carbono. Então, com o tempo, é por isso que tem que ter filtro regulador, você pode provocar entupimento lá dos relés. Os posicionadores digitais são mais sensíveis do que os posicionadores pneumáticos de antigamente. Então, eles entopem com maior facilidade. Essas são as recomendações com relação à qualidade do ar. Só para terminar, acho que esse é o último assunto, emissões fugitivas. Tem norma, alguns usuários, como a Braskem, desde o final dos anos 90, já tem normas específicas já tem normas para especificação de engajetamentos especiais. A Petrobras, em 2017, na norma interna, que é pública, N1882, define fluido tóxico e também define lá que produto tóxico deve ser definido em documento complementar em projeto básico, ou seja, você, usuário, você profissional de automação, precisa, num projeto novo, precisa requisitar do pessoal de meio ambiente, saúde, quais são os fluidos tóxicos daquele projeto e quais são os limites máximos de vazamento permitidos, para você poder preencher corretamente a folha de dados e dizer se o engajetamento é autoajustável ou ajustável. Todos os fabricantes têm um e outro, e você precisa também informar o fabricante qual é o limite máximo permitido. Porque se for 0, por exemplo, é fole. Mas se for 50, 100, 500 ppm, cada fabricante vai especificar um tipo de engajetamento especial para aquela aplicação. E você tem que exigir a norma, tá, para o procedimento de teste daquele modelo e solicitar o certificado do modelo da válvula que está sendo ofertada. Tá certo? Tem essas duas normas aí, e só para terminar, o Comitê 75 vai lançar uma nova norma para válvulas de controle criogênicas até o final do ano, tá? Porque não existe, atualmente, os clientes que têm esse tipo de norma para aquelas cold box, né, aquelas caixas frias, usa a norma de válvulas em geral. Ok, gente? Recomendações finais. Usar as normas, porque você, usando as normas, você está garantindo a qualidade de fornecimento das suas válvulas de controle.
manter as normas atualizadas, não use normas que já estão superadas, obsoletas, tá certo? E o Comitê 75, acreditem, está trabalhando intensamente no desenvolvimento de novas normas. Por exemplo, norma para especificação de atuador, está vindo. Não sei como, mas está vindo. Então, se você tiver conhecimento e quiser colaborar, está aí. A ISA Seção São Paulo, ela, periodicamente, ela promove cursos sobre especificação, dimensionamento de válvulas de controle. Segunda-feira começa uma nova turma. Está prevista uma segunda turma no segundo semestre. Qualquer dúvida, entre em contato com a ISA Seção São Paulo, parte de treinamento. E, para terminar mesmo, o último slide, no próximo dia 7 de junho, Cláudio Romero, que está aqui presente, moderando esse encontro, estará falando sobre controle de batelada, a ISA 88. Obrigado pela atenção, fico à disposição para perguntas, esclarecimentos, se existirem. Perfeito, Davi. Muito boa apresentação. Imagino que tenha sido bem esclarecedora. Tá? Temos uma pergunta, né, do Alexandre Veloso Marinho. Se temos alguma norma ISA ou IEC para válvulas de controle anti-surge? A resposta é não. Especificamente para controle anti-surge, não. Os cuidados que você tem que ter da válvula controle anti-surge é uma válvula que trabalha normalmente fechada, então, normalmente, ela é especificada como classe 5 ou 6, tá certo? E ela tem que ter um tempo de atuação menor do que 1 a 2 segundos. Esses são os cuidados na especificação da válvula de controle, e também tomar o cuidado extra de não só solicitar ao fornecedor a memória de cálculo do atuador, mas também solicitar ao fornecedor a memória de cálculo do tempo de atuação da válvula de controle, que é um outro cálculo. Um cálculo é para dimensionar o atuador, e tem outro cálculo para dimensionar o tempo de resposta do atuador. Esses são os dois cuidados que eu me lembro sobre válvulas anti-surge, e elas são tão importantes em algumas aplicações que talvez seja o caso, Alexandre, de solicitar teste presencial dessas válvulas de controle no local de fabricação. Seria uma outra recomendação para as válvulas tipo anti-surge. Entre outras, né? São duas que eu me lembro aqui neste momento. Ok, mais um questionamento do Fabiano Nogueira. Tem alguma norma para trecho reto de instalação da válvula de controle? Tinha, era uma RP que, como eu disse anteriormente, que a ISA retirou. Então, tem duas dicas, Fabiano, né? Tem duas dicas. Primeiro, a API, a prática recomendada, a API 598, traz essas recomendações que existiam na antiga norma RP-ISA, estão na RP 598 da API. Ela manteve essas recomendações, tem um capítulo só sobre instalação, e lá ela fala sobre trechos antes e depois. E alguns fabricantes, como, por exemplo, a Samsung, nos seus manuais técnicos, fazem algumas recomendações, eu estou falando da Samsung, mas podem existir outras, fazem recomendações específicas sobre trechos retos, mas a ISA não tem, e eu desconfio, Fabiano, que a ISA não vai atualizar a norma que ela retirou algumas décadas atrás, porque ela acha, eu acho que da cabeça o pessoal acha que isso é um problema de tubulação, mais do que válvula de controle, porque a válvula de controle não sofre aquele efeito que os instrumentos, elementos primários de vazão sofrem, do impacto no resultado da medição. A válvula de controle não tem esse problema em termos de localização. Ok, mais uma do Gilson. Tem alguma norma para cálculos dos internos para determinar os tipos lineares, percentual e parabólicas? Olha, tem uma norma sobre características de vazão, mas não tem uma norma que recomende a melhor característica inerente de vazão.
Esse é um grande problema. Alguns usuários, como a Petrobras e a Braskem, fazem algumas recomendações sobre quando usar igual porcentagem, quando usar linear, quando usar outro tipo. Tá? Mas são normas internas de usuários. Nem a ISA, nem a IEC fazem qualquer tipo de recomendação com relação a qual a melhor característica a ser utilizada. Essa é uma falha nos meus cursos de treinamento. Os alunos questionam bastante esse item, e lá eu apresento algumas soluções de normas internas de usuários, mas nem a ISA, nem a ISA, nem a IEC, nem qualquer outra instituição ISO tem normas recomendando curvas características para aplicação em válvula de controle, mesmo porque isso está associado a ganho, e isso daí é mais um problema de controle, lembrando que a malha de controle é uma soma de ganhos, e o ganho da válvula de controle é um desses ganhos. Então, a coisa é mais complexa. Tá? Daí eu acho que a turma de válvula de controle dizendo, olha, essa não é minha praia, não vou arriscar. Tem normas práticas para solucionar. Tem mais uma, Flávio Carvalho da Silva. A ISA e IEC tem alguma norma que fala sobre castelo estendido para alta temperatura, normalmente acima de 300 graus? Não, esse é outro item também que nem a IEC nem a ISA vai se meter. Sabe por quê? Porque isso depende do projeto de cada fabricante. Então, tem fabricante que, para 300 graus, manda botar castelo estendido. Tem outros que dizem, não, o meu castelo padrão atende desde que você use gacheta tipo grafite. Então, cada fabricante publica nos seus boletins técnicos os limites de temperatura para cada castelo. Então, você, para saber isso, você tem que consultar os boletins técnicos do corpo de cada fabricante, porque os fabricantes dividem, né? Boletim técnico corpo, boletim técnico do atuador, boletim técnico do posicionador. Você tem que ir no boletim técnico do corpo de cada fabricante para saber quais são os limites. A Petrobras, tempos atrás, na revisão C da N1882, dizia, olha, a partir de 200 graus, use castelo estendido. E ela retirou essa exigência. Tá? Então, e não disse mais nada. O que é que ela está querendo induzir? Se você quiser saber, em cada aplicação, tipo globo, rotativa, qual castelo a ser usado, vá no boletim técnico do fabricante para consultar. Ok, uma última. A ISA possui alguma norma para determinar face a face em transmissores de vazão em linha? Ou a SME B16.5 deve ser seguida nesse tipo de aplicação? Olha, transmissor de vazão, eu não sei, tá? Porque aí depende de cada transmissor de vazão, magnético, vórtex, turbina. O que eu sei é que para válvulas de controle, tanto a ISA como a IEC têm normas. Algumas normas da ISA e IEC são equivalentes, como a 01 e 02, tá? 08.1, 08.2 são equivalentes a 60534, 31 e 32, mas a partir de classes, tipo de conexões, encaixe de solda, solda de topo, a ISA começa a detalhar válvulas até 1.500 libras, 2.500 libras, válvulas angulares, válvulas tipo Mongote, ela tem normas diferentes para cada uma dessas. A IEC só tem 3 normas, globo, rotativas e solda de topo. Tá? Para medição de vazão, eu desconheço essas normas, não é minha praia. Perfeito. Então, atendendo aí aos questionamentos, a gente pode encerrar a apresentação. Gostaria de parabenizar novamente o senhor Davi, né? Fez uma brilhante apresentação. Relembrando que a gravação vai estar no YouTube da ISA e em podcast na semana seguinte. Nos vemos novamente no dia 7 de junho, apresentação da norma ISA 88, controle de batelada. Uma boa tarde a todos e até a próxima.